Olá, eu sou o pastor Alisson Versiani e quero compartilhar uma palavra com vocês, que está aqui no livro de Jonas, o profeta, no capítulo 2. Vamos ler os versículos. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e as correntes das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha alma, ó Senhor, meu Deus. A história de Jonas é uma história muito conhecida. Muitas pregações já foram feitas nas escolas bíblicas dominicais. As crianças se alegram com a história desse profeta que foi engolido por um grande peixe. E Jonas realmente, ele foi chamado por Deus para uma missão. Quando Deus chamou Jonas para pregar para Nínive, uma cidade, uma nação que era inimiga de Israel, Jonas já era um profeta. Ele não estava sendo chamado para profeta. Era apenas mais uma missão que Deus estava dando para esse profeta. Mas ele, de uma forma inesperada, decidiu não cumprir o chamado de Deus, não cumprir o propósito do Senhor. O chamado do profeta era para ir para a cidade de Nínive, mas ele decidiu fugir da presença do Senhor. E o profeta fujão, então, vai e entra em um navio, compra sua passagem, paga sua passagem e tenta fugir da presença do Senhor. Mas quando Deus tem um propósito em nossas vidas, Ele vai trabalhar para que nós possamos cumprir esse propósito. Por isso, o próprio Deus, empurra Jonas para o propósito. Ele faz com que circunstâncias venham sobre a vida do profeta fujão, para que ele volte a trilhar o caminho que Deus preparou para ele, a missão que Deus tinha o designado a cumprir. Então, no meio do mar, no barco, Deus envia uma grande tempestade. E Jonas, então, é achado pelo Senhor ali no meio dos mares. E os marinheiros, no meio da tempestade, jogam Jonas dentro do mar. E Jonas, então, é lançado às águas com o intuito desse homem pecador que estava desobedecendo a vontade de Deus, fosse jogado ao mar e assim acalmasse a tempestade. Mas Deus então envia um grande peixe, e o grande peixe engole a Jonas. E ali está então um momento muito importante dessa história. E Jonas, no ventre do grande peixe, ele faz uma oração. Aqui no capítulo 2, versículo 1, diz assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei, e tu ouviste a minha voz. Do ventre do grande peixe, lá no fundo do mar, no oceano, Jonas grita. E essa oração não é uma oração em favor do ministério, em favor do chamado, em favor da sua própria vida é que Jonas está gritando, está clamando. É uma oração de entrega, a oração de um homem que está esmagado, sufocado, um homem que afundou tanto em sua vida, que se distanciou tanto do propósito de Deus, que agora ele não tem outra solução, senão gritar, clamar ao Senhor. Existem momentos em nossas vidas que nós nos afastamos dos propósitos do Senhor, daquilo que Deus tem para nossas vidas. Nos afastamos do modelo de vida que Deus sonhou para nossas vidas. E muitas vezes nós precisamos acordar, nos despertar, para voltarmos a viver os sonhos de Deus. E Jonas, lá no ventre do peixe, lá no fundo do mar, ele tem esse momento, mas não é uma oração de petição, não é uma oração de clamor, não é uma oração
pedindo a Deus alguma coisa. É o grito da sua alma. Quando Jonas grita, é a sua alma que está gritando, a sua alma inquieta, a sua alma que está ali afligida, ela grita ao Senhor. Ele busca retornar essa intimidade com Deus. E essa oração também fala a respeito de um quebrantamento do coração. Fala de uma intimidade com Deus. Fala daquilo que estava dentro de Jonas. Ele começa a colocar para fora, ele começa a deixar sair de dentro dele tudo que estava acontecendo ali dentro, as inquietações. Se uma tempestade fez com que Jonas fosse lançado ao mar, dentro de Jonas havia uma tempestade muito maior, uma inquietação muito maior. E agora Jonas estava lançando diante do Senhor. A palavra do Senhor diz que nós devemos lançar diante do Senhor todas as nossas ansiedades. E é exatamente isso que Jonas está fazendo. Ele está lançando diante de Deus as suas ansiedades. Quem sabe você está vivendo também na sua vida um tempo de inquietação, de turbulência, um tempo assim de agitação. Lança diante de Deus as vossas ansiedades e Ele cuidará de você. E é isso que Jonas faz. E os versículos seguintes falam exatamente do estado emocional que o profeta estava vivendo. A sua vida estava realmente esmagada, sem direção. Por isso a desobediência, porque ele precisava de cura, ele precisava de restauração. Ele era um profeta, ele tinha o ofício do profeta, a função do profeta, mas ele não estava fluindo. Ele estava funcionando como profeta, mas não estava fluindo como profeta, como um homem de Deus, porque a sua vida estava em desordem. E Deus precisa nos consertar, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ele começa então a falar para o Senhor como estava a sua vida, como estava o seu estado. Versículo 3 diz assim: pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por sobre mim. Isso fala de pressão. Jonas estava se sentindo pressionado. E agora lá no fundo do mar está falando que as grandes ondas, que o peso do oceano estava sobre ele. Ele estava se sentindo como que esmagado. Uma pressão sobre a vida dele. Muitas vezes nós também nos sentimos assim esmagados, pressionados. São tantas circunstâncias, são tantos problemas, são tantas dificuldades, são tantas pressões que nós enfrentamos, tantas situações desafiadoras que vêm contra as nossas vidas, que muitas vezes nós nos sentimos esmagados, uma pressão. E Jonas fala dessa pressão. E nós vivemos pressões também. Pressões do casamento, pressões financeiras, pressões do ministério, pressões espirituais, pressões emocionais. Quantas pessoas hoje debilitadas emocionalmente, com a sua saúde emocional desgastada, pessoas pressionadas em todo o tempo, e precisamos falar com Deus sobre essas coisas. E por isso Jonas está falando dessa pressão que ele está sentindo na sua vida, em seu ministério. E ele já era um profeta de Deus. É muito importante você pensar que mesmo você sendo um cristão, um homem de Deus, uma mulher de Deus, muitas vezes você vai se sentir pressionado pelas circunstâncias. E não tem problema nenhum você sentir-se assim, porque você não é um super-homem, você não é um herói da Marvel, você não é um vingador. Você é uma pessoa comum, que vai passar por um momento de depressão, de angústia, de tristeza. Isso é normal na nossa vida, na nossa caminhada. O que nós precisamos fazer é levar essas coisas para Deus. E Jonas está externando o seu coração, está falando da pressão que ele estava sentindo em sua vida, no seu ministério. Versículo 4 diz assim: então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei, porventura, a ver o teu santo templo? Jonas sabe da sua situação. Ele é um profeta, ele conhece a Deus, ele conhece a palavra. Ele sabe que ele desobedeceu ao Senhor. E entra no coração de Jonas um desespero, uma falta de perspectiva, uma falta de esperança. Porque ele diz, será que novamente eu vou entrar no templo do Senhor? Será que novamente a minha vida vai dar continuidade? Porque lá no fundo do mar, no ventre do grande peixe, aparentemente é o fim. Mas ele sente o desespero por causa disso. E muitas vezes situações vêm em nossas vidas que nos fazem pensar que é o fim,
que terminou, que não tem mais jeito, que você realmente chegou no fundo do poço. Mas eu quero dizer para você que Deus é aquele que te alcança nas mais profundezas. Deus é aquele que te alcança nos lugares que ninguém te encontra, Deus te encontra. Você não está esquecido, você não está abandonado, você não foi descartado por Deus. Deus continua se importando com você. Não importa os erros, os pecados, as coisas que você cometeu na sua vida, os deslizes, os vacilos que você cometeu, os erros, a desobediência, os fracassos, as derrotas que você cometeu, sofreu na sua vida, Deus encontra você. E Deus encontrou Jonas lá no fundo do mar. No mais profundo, no desespero de Jonas, Deus o encontrou. E Deus também alcança a sua vida. Deus não desiste de você. E Jonas fala a respeito de entrar no tempo novamente. Muitas vezes a gente acha que tudo acabou, terminou, que não tem mais esperança, mas eu quero dizer para você que o Deus que nós servimos é um Deus que nos dá continuidade. Deus é um Deus de continuidade. Talvez você está enfrentando um processo dificílimo na sua vida, mas eu quero dizer para você que o Deus que você serve é um Deus de continuidade. E esse processo só vai forjar você, só vai capacitar você, preparar você mais para a nova etapa, para o novo tempo, para viver o novo de Deus. Novamente você vai poder prosseguir e continuar a sua trajetória, a sua jornada, porque não é o fim. No versículo número 5, Jonas diz assim: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Isso, as algas enroladas na cabeça de Jonas fala de confusão na mente. Jonas está confuso, Jonas está perturbado. Muitas vezes, na caminhada, a gente fica confuso. São tantos pensamentos, são tantas vozes, são tantas circunstâncias, são tantas direções, e muitas vezes a gente fica perdido. Jonas tinha milhões de pensamentos na sua cabeça, milhões de coisas, e agora a confusão estava sobre a sua mente, e ele não conseguia pensar corretamente. Quando você está passando por uma crise, não tome decisões, porque você pode tomar decisões precipitadas. Não fale muito, converse com Deus, escute o Senhor, escute os céus, o que os céus estão falando, confia na palavra do Senhor. Muitas vezes você vai buscar opiniões em pessoas, conselhos em amigos, que não serão a vontade de Deus para a sua vida. E Jonas estava ali em um conflito. E muitas vezes, quando a gente não vê a luz no final do túnel, não escuta uma resposta de Deus, quando a gente não vê uma porta se abrindo, quando a gente ora e não há uma resposta imediata de Deus, quando parece que está tudo com as portas fechadas, a gente fica confuso. Quando começa o ano, a gente coloca muitas perspectivas, coloca os nossos alvos, nossos projetos diante do Senhor e ora e jejua e pede a Deus a bênção e caminha nessa fé. Mas muitas vezes essas coisas não se realizam no nosso tempo e ficamos confusos. Será que realmente é a vontade de Deus? Será que realmente esse é o lugar? Realmente estamos fazendo as coisas certas? E começa então um turbilhão de confusões. São as algas enroladas em nossas cabeças que muitas vezes nós estamos vivendo e a nossa mente fica completamente perdida, sem luz, sem direção. Mas a palavra do Senhor é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Em momentos em que nós não temos uma direção, precisamos simplesmente confiar na palavra do Senhor e prosseguir. E toda essa confusão, ela é dissipada, porque o Deus que nós servimos não é Deus de confusão. E Jonas, então, ele continuou falando aqui no versículo 6, só que aqui a situação começa a mudar para Jonas, porque a oração em tempos difíceis, em crises, em momentos desafiadores, será um elemento maravilhoso para que as portas se abrem, para que essa nuvem seja dissipada, para que as portas sejam abertas, para que possamos também ouvir a voz de Deus. Então, no versículo 6 diz assim: desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida.
Aqui Jonas fala de um paradoxo. Eu desci, mas eu subi. Ele fala, desci até a terra, ou seja, desci até o fundo do mar. Desci até onde não podia mais. Desci até o limite. Cheguei ao fim. Existem momentos que realmente parece o fim. Existem momentos que é ponto final, é fim de carreira. E a gente sente, algumas vezes, esse momento que parece que tudo acabou, que não tem mais solução. Jonas está dizendo que para ele tinha acabado, que era realmente o fim do seu ministério, do seu chamado e até da sua própria vida. Mas ele continua falando no versículo, fizeste subir da sepultura a minha vida. É interessante que ele usa a palavra sepultura. Sepultura fala de morte, de enterro, de velório. Mas ele também diz que Deus fez ele subir da sepultura, desse quadro de morte, desse quadro de fim. Deus vai fazer isso na sua vida. Áreas mortas, áridas da sua vida, Deus vai fazer florescer. Eu creio que Deus muda a sua história, que Deus faz coisas novas. E muitas vezes o seu casamento que está morto, sua vida financeira, suas emoções, quem sabe os seus sonhos estão mortos, lançados em uma sepultura, mas Deus faz subir da sepultura. Deus faz renascer das cinzas as nossas vidas. E Deus vai fazer isso na sua vida. Vai mudar a sua história, vai transformar a sua história. Nunca será o fim. A palavra final sempre será do Senhor. E muitas vezes as circunstâncias podem demonstrar que é o fim, mas a palavra do Senhor, ela diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que agindo o Senhor, quem impedirá? Então, nós precisamos confiar no agir invisível de Deus, porque Deus tem um plano. E até no ventre do grande peixe, Deus ainda tinha um plano para Jonas. E por isso, Deus o faz subir novamente. E é isso que Deus vai fazer com você. Deus vai levantar você. Deus vai te erguer novamente. Deus vai colocar você de pé. Aquilo que parecia sua morte vai ser também o lugar da sua vitória, o lugar da sua conquista. Versículo 7, ele diz, quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Ele está dizendo, nesse momento de aflição, a minha fé foi reativada em Deus. A minha fé novamente foi iluminada e eu me lembrei do Senhor. O profeta Jeremias escreveu certa vez, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E é exatamente isso. Em momentos difíceis, devemos lembrar do Senhor, lembrar da sua palavra, porque Ele é que sabe que pensamentos tem a nosso respeito, e são pensamentos de paz e não de mal. Por isso, lembrar da palavra, lembrar do Senhor, lembrar das suas promessas, vai reacender a chama da fé em nosso coração. E Jonas ainda estava no ventre do grande peixe, mas a fé acendeu dentro dele. Talvez no primeiro momento as circunstâncias vão continuar sendo as mesmas, o cenário vai continuar sendo o mesmo, mas o que muda? Muda você, muda a sua fé, muda seu coração. Quando nós olhamos para o Senhor, tudo é transformado. As estações mudam, mas o Senhor continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre o mesmo. Por isso Jonas, ele olha para Deus e acende nele a luz da fé e ele novamente volta a sua confiança para Deus. Versículo 9 diz assim, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei, ao Senhor pertence a salvação. É maravilhoso você pensar nessa expressão de Jonas, exatamente porque ele ainda está no ventre do grande peixe. No meio da luta, da tribulação, do problema, continue com seu coração agradecido. Continue com seu coração dando graças a Deus. Mesmo sem você entender, mesmo sem você ainda não ver a luz, mesmo ainda você está em uma circunstância desfavorável, continue com o coração agradecido a Deus. E Jonas fala, ao Senhor pertence a salvação. Deus ainda não tinha o salvado, ainda não tinha removido ele
do ventre do grande peixe, mas ele já declarava a salvação. Isso é fruto da fé que já estava brotando no seu coração. Então, se apegue ao Senhor, se apegue à palavra do Senhor. Versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Ou seja, logo após esse momento de gratidão, Jonas é novamente devolvido ao propósito. O grande peixe lança Jonas na terra novamente. Ou seja, ele recebe de Deus a salvação. É o recomeço de Jonas. E nós precisamos aprender que a nossa vida é marcada por começos e recomeços. E assim será a nossa história. Então aprenda a viver os recomeços de Deus, os starts do Senhor, as suas pausas, mas também viver com gratidão em seu coração. No capítulo 3, no versículo 1, diz assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo. Eu quero concluir com essa palavra, porque novamente o Senhor chama Jonas para cumprir a missão. O Deus que nós servimos é um Deus de segundas chances, de terceira chance, de quarta chance. Deus das oportunidades. Não importa como está a sua vida hoje, o que você está vivendo, não importa os fracassos e derrotas que você teve nesse ano de 2024, importa que o Deus que você serve é um Deus de oportunidades. Ele não vai descartar você, Ele não vai abandonar você. Não é porque você errou, que você desobedeceu, que você vacilou, que Ele vai te abandonar em um canto. Ele vai chamar você novamente para continuar a jornada, para continuar o processo, para prosseguir. Quero dizer para você, não desista de viver os sonhos de Deus. Prossiga naquilo que Deus tem para a sua vida. Redirecione a sua vida, olhando para o Senhor, porque o propósito de Deus jamais vai morrer. Deus é aquele que cumpre a sua palavra. E os planos de Deus jamais serão frustrados. Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, com a sua família, com seus amigos. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva. Toda semana uma palavra de Deus para você, para abençoar a sua vida, em nome de Jesus.